met Your that. view on Bitcoin, you've made comments on this. You believe Bitcoin is not a security. Is that true? Well, I think the staff of the SEC have also, and the prior Well, I'm chair. just asking you this question, and this is not a gotcha. I thought there's going to be an easy softball into harder questions. Do you think Bitcoin is a security? I think I've said this in the past that I think that it doesn't I'm asking meet you the to Howey answer test. my question now. This is not supposed to be hard. I know. I said it Just does answer- not meet the Howey test, which is the Okay. law of the land about being an So investment it doesn't meet the contract or Howey test. security. So therefore, it's a commodity. Is that fair? I would say it's not a security, and then the test is otherwise for other Okay. laws. Não é preciso serem muito inteligente e perceber muito de psicologia, mas reparem bem, ouviram o pormenor. Foi perguntado claramente se Bitcoin é uma security. E ele começa a gaguejar e não sei o que mais, o Howey test e blá 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 blá. A seguir, não é? O chairman vai perguntar, então, mas se não é uma security, é uma commodity. E a resposta dele não foi sim, é uma commodity. Foi, não é uma security. Portanto, é para não dizer aquilo que o outro quer dizer e o chairman, neste caso, está à espera de qualquer coisa para malhar em cima. Portanto, o ambiente está assim. Foi um grill autêntico, mais uma vez. Acho que a racionalidade começa-se a perder um bocadinho. As posições estão completamente extremadas entre o SEC e alguns membros do Senado. E a verdade também tem que ser dita. Obviamente que isto também faz parte daquele circo político, porque nós estamos em pré-campanha já eleitoral. Mas vamos ver isto, meus amigos, vamos ver estas declarações, foram ditas outras também, umas também bastante interessantes, e vamos olhar para uns gráficos que vocês seguramente vão gostar, não só da análise técnica, mas também de dados on-chain, e também, como é óbvio, as notícias principais dos últimos dias. Vamos a isso, malta! Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto, que também é bem-vindos a mais uma novela desta saga constante de luta, que está a chegar a patamares completamente absurdos. É mesmo muito estranho o que está a acontecer. Se nós pensarmos um bocadinho, e acho que eu considero uma pessoa racional, e vocês que me ouvem também, acredito seguramente são pessoas racionais, o que é que nós estamos aqui? Temos alguém que foi eleito para proteger o consumidor americano, para regular o mercado, que jurou fazê-lo, e ao mesmo tempo temos alguém que aprova, por exemplo, ETFs de futuros que são danosos para os utilizadores, ignora as orientações que estão a ser dadas já em casos de tribunal, recusa-se a apresentar uma argumentação válida e lógica, apenas dizendo que as coisas são scams e não sei quem dizer que mais, como se não houvesse scams no mundo fiduciário, e adia, por exemplo, a aprovação de ETFs de spot, quando nem sequer estamos no limite do prazo para o fazê-lo. Ou seja, depois de terem sido enviada uma carta por parte de senadores a pedir, a sensibilizar o SEC para aprovar um ETF de spot, passado cerca de 40 minutos foi adiado, acho que foi o ETF de spot Dark Invest que foi adiado mais uma vez. Normalmente nós adiamos porquê? Nós adiamos porque não temos tempo, certo? Não tivemos tempo para analisar as coisas, então por causa é que adiamos. Porque se estamos a rejeitar, então rejeitamos. Portanto, vê-se claramente que é uma decisão emocional, nós vemos um discurso claramente extremado e há aqui muita política em cima da mesa. E aquilo que me parece, meus amigos, é que este senhor está claramente protegido, porque ele mudou muito, ele não era assim, ele era uma pessoa claramente favorável à tecnologia blockchain, falava de uma série de tokens de uma forma positiva e agora ele não consegue simplesmente ter uma argumentação lógica. É muito estranho aquilo que está a acontecer. E vamos ver aquilo que foi dito, por exemplo, por alguns senadores. É claro que eles estão muito zangados com esta situação, mas atenção, vamos pôr aqui um parênteses. Evidentemente que isto é um espetáculo, ok? Eles sabem que não vão mudar a ideia do Gary Gensler, mas eles querem também tempo de antena. E como estamos numa fase pré-eleitoral já, todo o tempo de antena é importante para conquistar votos. E muito aquilo que está a ser dito são por pessoas que são claramente republicanas, ou seja, opostas a esta administração do Joe Biden. Portanto, este senhor aqui disse, o Mr. Hammer disse que está convencido que o SEC não é um regulador imparcial. Em vez disso, está claramente a trabalhar para consolidar
consolidar o seu próprio poder, destruindo qualquer oportunidade para os americanos numa forma constante e diária, nomeadamente ligada às criptomoedas. Este senhor que é o Mr. Davidson, que é um dos autores de uma lei que muda claramente a estrutura do SEC, que era uma estrutura muito mais democrata, para evitar exatamente que alguns tiranos, vamos dizer que acho que é mesmo este o termo, porque dentro do próprio SEC a opinião não é consensual com aquilo que está a acontecer, não é dentro daquilo que é dito e feito pelo Gary Gensler. Então reparem bem o que é que isto chegou ao ponto do que foi dito por este senhor, o Mr. Davidson. Frankly, you're front-running Congress, you're front-running the courts, you're front-running even the own administration, and no one has held you to account for that. I mean, I wish the Biden administration would say you're fired, but the list of folks they need to do that for is long. Congress hopefully will with the SEC Stabilization Act. I yield. Eu adoraria que tu fosses despedido. Repara que ele disse: eu adoraria que a administração do Joe Biden te despedisse, ok? Tu estás a fugir ao Senado, tu estás a fugir aos tribunais, tu não queres saber de nada disso, ages de uma forma completamente egoísta e própria, não é? De interesse próprio. E felizmente ele diz que esta nova lei, que esta nova estrutura que vai impedir no futuro que tal aconteça. Mas não ficou por aqui, reparem, esta das coisas mais interessantes que foi dita aqui por este Mr. Torres, ele fala de um cartão, um Pokémon. É muito curioso, ouçam lá. Suppose I were to purchase a Pokemon card. Would doing so constitute a security transaction? You could purchase a Pokemon card. I don't know what the context is, but if you're just purchasing a Pokemon. Portanto, basicamente, para quem não percebe inglês, é assim: se eu quisesse comprar um cartão do Pokémon, isso inviabilizava alguma coisa, era proibido, algum problema, não sei o quê. Ele disse: não, acho que não, isso não havia problema nenhum, não é? Card If I purchase a Pokemon card, is that a security retail transaction? store, that's not a security. Okay. If I were to purchase a tokenized Pokemon card on a digital exchange via a blockchain, is that a security transaction? I'd have to know more. Okay. So Reparem, a partir do momento que ele diz: mas se nós utilizássemos a blockchain através de uma plataforma centralizada, não sei o que mais, através da tokenização desse autocolante, não é? Vamos pôr assim, se já era considerado uma security, ele diz: isso aí já tínhamos que saber mais. Mas porquê? Caramba? Qual é a diferença? Porra? Eu não percebo, sinceramente. Vamos acabar de ouvir. So for you, the process of tokenization is what transforms a non-security just said transaction into a security transaction? Look, if the investing I thought you were public- technology neutral. Suppose I were to purchase a Pokemon card. Would doing so constitute a security transaction? You could purchase a Pokemon. Pronto, desculpa, já está a repetir. Pronto, aqui viram o que ele disse? Eu estava na expectativa que o SEC fosse tecnologicamente imparcial. E claramente não é. Há claramente uma tendência, aliás, ele tem demonstrado isso de uma forma muito, muito evidente nos últimos tempos. E agora reparem o que é que aqui é dito relativamente a uma ordem judicial. Não é? A questão judicial, o que é que ele tem, o que é que o Gary Gensler tem, a nível judicial, do tribunal, que fundamente, que valide os argumentos que ele tem vindo a utilizar. In August, there were 6 law professors from law schools as preeminent as Yale who came to the following conclusion, quote, "No decision of the Supreme Court has ever found that a scheme that does not involve a contract could qualify as an investment contract." And so do you disagree with that statement? And if so, could you please cite a decision of the Supreme Court that has found an investment contract in the absence of an actual contract? The SEC has been in front of multiple courts, and investment contract has been. What's the name of the case, Mr. Gensler? The Supreme Court case that has found an investment contract in the absence of an actual contract. Do you have the name? Can you cite a case? The SEC over the decades, whether it's Can you cite a chinchillas, case? whether it's whiskey caskets, whether it's crypto, if the public is investing based upon the efforts of others. and it's I find it telling that you cannot cite a that's single That's a case, security. not a single. How about a Second Circuit case? Can you cite a single Second Circuit case I that found an investment? Ele não consegue. Ele não há nenhum argumento, não há nenhum caso, não há que o apoio
para dizer que os contratos são fraudulentos, que os contratos feitos numa blockchain que são fraudulentos. Ele não tem nada, não tem, é um saco vazio, ok? E mesmo assim continua a apelidar as coisas de scams e que é tudo uma porcaria, que é tudo não sei quem, não sei o que mais. Enfim, continuando, o Mr. Chairman, portanto o Mr. McHenry, foi muito duro, mas muito duro, e fez uma ameaça clara a Gary Gensler. Vamos ouvir. You refuse to be transparent with Congress regarding your interactions with FTX and Sam Bankman-Fried. That's the investigation we started last Congress. Finally, your lack of responsiveness to this committee's legitimate oversight continues to be unacceptable. And I want to finish here. In February, the committee made multiple requests for documents to the Securities Exchange Commission. This is normal congressional oversight. Yet 7 months later, the committee has not received a single non-public document that was not part of a FOIA production. As I said, our patience is wearing thin. The SEC is not above the law, nor is it unique. Other financial regulators have routinely complied with congressional oversight. So let me be clear. I do not want to be the first chairman of this committee to issue a subpoena to the Securities Exchange Commission. And you should not want to be the first SEC chair to receive a congressional subpoena. Either we find a path forward where the SEC recognizes Congress as a co-equal branch of government and is responsive to our oversight duties, or my option is to issue a subpoena. It's time for you to consider the lasting consequences of your actions, and what that means to the Securities Exchange Commission's reputation long term. While your time in this role may be temporary, the repercussions for your actions may be permanent for the agency. É verdade, apesar de ele estar lá, o Gary Gensler vai estar lá durante um período de tempo, não vai estar lá eternamente, não é? As suas ações podem ter, de facto, ter um impacto bastante significativo nos próximos anos. E reparem bem que ficou muito claro que não há qualquer colaboração deste senhor Gary Gensler com a House. Portanto, é muito, muito complicado conseguir ter um momento de uma ponte que seja criada entre ambos, porque há um desprezo total pela Câmara, há um desprezo total por dados do Tribunal, há um desprezo total pela opinião de uma série de investidores e de pessoas com elevado influência. E quando nós chegamos a este patamar, preocupa-me até que ponto é que isto vai chegar. E reparem bem o que é que foi feito logo a seguir. O SEC adiou a decisão do ETF Bitcoin da BlackRock, Invesco e Bitwise. Nesta altura, ok, em que ele foi torrado, foi grelhado no Senado, o que é que ele faz? Adia, ok? É uma resposta muito clara àquilo que aconteceu. E por causa disso, meus amigos, a minha conclusão, sinceramente, depois deste filme todo, é que eu acho que nós provavelmente pode acontecer algo que ninguém está à espera, que é chegar ao fim do prazo e todos os ETFs serem rejeitados, inclusive o da BlackRock. E acho mesmo que isto pode ir parar tudo a tribunal. E que vai ser o tribunal depois, mais tarde, provavelmente já com outro, não é Gary Gensler, com outra pessoa no lugar de Gary Gensler, porque depois nós vamos ter eleições em 2024, que então depois vai, obviamente, avançar com isto. Eu não sei, estou a ver a coisa muito feia, muito desagradável, e aí, quando eu vejo as coisas assim tão extremadas, parece-me que entramos no campo do orgulho próprio, e quando assim é, o bom senso desaparece, o juramento que foi feito desaparece, e passa a ser apenas uma questão de eu quero, posso e mando. Apenas um toquezinho de humor. Reparem bem o que é que apareceu. Eu não sei se viram há bocado no início, mas reparem bem o que é que aparece quando o está a falar. Olhem aqui. Sabem o que é isto? Isto é um NFT criado pela Coinbase a dizer que crypto stand together, ok? Stand with crypto. Portanto, estejam com as criptomoedas. E alguém colocou na parte de trás ali para ser visto nas câmaras. Portanto, a coisa está muito jeitosa lá. Meus amigos, vamos então avançar, mas antes disso falar aqui sobre o patrocinador aqui do canal, do Alex Crypto. NordVPN é algo que eu recomendo, já sabem, sou um defensor de terem uma VPN, independentemente de qual seja, mas eu recomendo neste caso a NordVPN. É a VPN que eu estou a utilizar, utilizo
no meu computador, utilizo no meu telemóvel, a minha mulher usa também, a minha filha também pode usar, portanto dá para 6 pessoas de uma forma inteiramente gratuita, não tenho que pagar mais nada que isso. Tem proteção contra malware, anti-rastreadores, anti-anúncios, tem uma garantia de 30 dias se não ficarem satisfeitos com o preço que estão a pagar, mas o preço de facto não é muito elevado. 3 euros por mês, cerca de 3 euros por mês, no pacote de 2 anos, acho que vale muito a pena. Se quiserem algo mais, também tem outras características que vocês podem também subscrever. Portanto, se querem dar protegidos, se querem dar anónimos, que eu acho que é extremamente importante na internet, subscrevam uma NordVPN, tem o link na descrição deste episódio, se assim estiverem interessados. Vamos então continuar. O shutdown nos Estados Unidos, pelos vistos, a coisa continua extremada, não está resolvida ainda, e aquilo que cada vez estão a surgir mais notícias, o medo é cada vez maior. Eu já vos tinha mostrado num dos últimos episódios que as consequências não eram assim tão grandes, e de facto comprova-se um pouco. Há de facto consequências antes do dia em si propriamente dito, mas depois não há assim grandes consequências. Mas reparem, o governo americano encontra-se na iminência de um shutdown, uma paralisação do governo que ocorre caso não ocorra a aprovação do orçamento para o ano fiscal seguinte até 30 de setembro. Portanto, há uma série de instituições que podem ser afetadas, como vocês também podem ver aqui, e, por exemplo, nós podemos ver o desempenho do S&P 500 nos dias próximos do shutdown, e reparem, a média, que é esta linha aqui azul, não, normalmente quando há shutdowns com mais de um dia, não há uma grande oscilação. Em 2018 e 2019 houve sim uma oscilação, mas a média é que não é muito significativa. Também ao nível do desempenho das Treasury de 10 anos, reparem aqui esta linha azul também é a mesma coisa, não há uma grande oscilação. O dólar até depois tem uma maior tendência de queda, e não vemos assim nada de especial, sinceramente, para os mercados. Consequências mais diretas, o calendário de divulgação dos dados económicos também podem ser afetados e depender do estado de financiamento de instituições. O PIB também pode sofrer com o shutdown do governo americano. Além disso, o shutdown também implica um custo elevado. Isto é principalmente o grande problema, está nesta parte, o custo que isto traz, porque são uma série de bilhões de dólares. É necessário realizar pagamento em atraso de salários de funcionários públicos por horas não produtivas e ocorre alguma perda da arrecadação. Conclusão, para os mercados, em geral, os shutdowns historicamente possuem um impacto limitado, que se dá em maior magnitude na antecipação do evento, aquela história do buy the rumor, sell the news. Portanto, se nós tivermos agora, por alguma situação, que esperemos que sim, haja um acordo e a coisa corra bem, até podemos ter um pump nos mercados, exatamente porque as coisas foram resolvidas. Se nós tivermos um shutdown, provavelmente também podemos ter esse efeito, ok, neste momento já está priced in, ok, já aconteceu, se calhar não acontece nada de especial nos ativos, ok, no mercado. Porém, ETFs de futuros é à fartazana, não é? Já dizia o outro, paletes, resmas deles, não é? Infelizmente o SEC adora ETFs de futuros, não é por acaso, é a forma mais simples de manipular o mercado, o grande capital conseguir manipular o mercado, porque é papel, ok? Não obriga à compra do ativo, obriga assim à emissão de um papel. E com esta emissão do papel, consegue-se controlar muito melhor o mercado. Por norma, os ETFs de futuros têm surgido esta aprovação quando os mercados estão em alta e depois temos uma inversão, porque depois permite, obviamente, shortar esse mercado com muita força. Neste caso, não estamos em alta, mas não são boas notícias. Por mim, isto é ETF de lixo. Portanto, temos a Valkyrie que vai oferecer uma exposição mista, ok? Vai utilizar o seu capital, digamos assim, de futuros, o seu ETF que já existe em futuros, peço desculpa, de Bitcoin, e também fundi-lo, digamos assim, com este de Ethereum. Também temos a VanEck a fazer a mesma coisa, a tentar lançar um ETF de futuros de Ethereum, portanto o Ethereum claramente a aparecer aqui em força ao nível dos ETFs. Isto é um exemplo claro porque é que eu não gosto de ETFs de futuros. Por exemplo, há uma questão que tem surgido e as pessoas têm alguma dificuldade em entender, inclusive eu próprio, não é? Porque é que sistematicamente está a haver uma redução de Bitcoin nas plataformas e também, por exemplo, de Ethereum nas plataformas. Evidentemente que algum pode ir para o DeFi, evidentemente que uma série dele também vai para cold storage, tudo bem, eu percebo isso tudo. Mas, mais cedo ou mais tarde, até porque a emissão é limitada, não é? Podemos estar a assistir a um choque, não é? Um choque de supply. Portanto, há pouco, há procura, e há pouco e o preço pode efetivamente disparar.
O motivo pelo qual isso não está a acontecer, o Will explica isso muitíssimo bem, porque está relacionado com a compra, a aquisição de Bitcoin, e neste caso também vamos ter Ethereum, em futuros. Portanto, é a exposição do mercado, certo? A futuros e não a Bitcoin de spot. Ele diz bem que nos últimos 7 anos temos assistido a isto e que a aprovação de um ETF de spot que pode retificar esta situação. Por causa é que é tão importante nós termos a aprovação de um ETF de spot, porque obriga depois a aquisição concreta do ativo e não apenas um papel que não vale nada. Coinbase lança negociação de futuros perpétuos para utilizadores fora dos Estados Unidos, mais futuros. E agora temos um dado on-chain muito interessante. Vamos agora falar um bocadinho, este caso é bastante público. Já tinha aqui trazido que nós estamos neste momento, batemos o recorde de hodlers de longo prazo. Estamos em 76,09%, pelo menos à data que isto foi publicado, de hodlers que têm Bitcoin. Atenção, comparando os de longo prazo para os de curto prazo. Isto significa, meus amigos, que 3 em cada 4 têm hodlers de longo prazo, têm Bitcoin. Portanto, só temos um desses 4 que ainda é de short term, digamos assim. Portanto, a gente pensa sempre, caramba, então se o preço cair com força, não é? Se 3 em cada 4 são as mãos de diamante que não vendem nem por nada, se calhar o preço não pode cair assim com tanta força. Certo? Faz sentido o que eu estou a dizer, não é? É claro que cada um sabe de si, cada um pode ter que vender por qualquer razão. Mas acho que esta lógica, de facto, faz sentido. Também dizer que o Sr. James V. Stratton mostra que as options até 29 de dezembro de 2023, reparem onde é que eles acreditam, os investidores, que o preço de BTC estará, aqui na zona dos 45 mil a 50 mil dólares, ok? Principalmente na zona dos 40 a 45 mil, portanto vamos ver se no final do ano temos o preço por aqui, mas a perspectiva claramente de long por parte do pessoal que gosta de fazer estas options, ok? Também dizer que o Open Interest teve um disparo, ele até diz que adeus 27 mil dólares, não estou tão seguro disso, mas de facto houve um movimento bastante expressivo ao nível do Open Interest, que não deixa de ser relevante, e este gráfico é muito, muito curioso, ao nível de dados on-chain. Isto aqui é o RPV, portanto Realized Profits to Value, e por norma nós temos um duplo fundo ou um baixo mais alto, se calhar é mais correto dizer um baixo mais alto, nesta faixa verde. Tivemos assim em todos os ciclos e acabámos de fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, se a tendência for a mesma, se a história se repetir, significa que, pronto, para cima é o caminho, e esperemos que assim seja, não é? Agora, este gráfico partiu uma cabeça, caramba. Eu fiquei um bocadinho de boca aberta quando vi isto. É do Sr. Crypto.com, peço desculpa, e ele pegou, basicamente, no gráfico de Bitcoin desde 2018, aqui foi o crash de capitulação de 2018, aqui foi o topo de abril e novembro, que vocês podem ver, Bitcoin é 69 mil, e pôs por baixo os ciclos, o ciclo da Bitcoin, ou seja, desde 2010, desde o seu nascimento, até aos dias de hoje. E as semelhanças com o ciclo 2010 a 2013 são de facto, e até 2017, são de facto impressionantes. Reparem bem, junho nós tivemos um alto em 2010. Junho nós tivemos um alto, atenção que estamos a falar de 2018, ok? Depois tivemos um fundo em novembro, tal, em 2010 e em 2000 se calhar agora 19. Pronto, eu não tenho os anos todos, mas para vocês terem uma noção. Depois reparem, agosto foi um alto, como vocês podemos ver. Abril foi um alto, julho foi um baixo, novembro foi um alto, depois tivemos esta bolinha verde aqui como fundo, julho foi um alto, aqui apesar de, eu aqui não chamo alto, também é um bocadinho forçado, é uma certa lateralização, pronto, um movimento de subida, mas uma certa lateralização, mas é verdade que agosto foi um baixo, e isto significa que a previsão, seguindo esta trajetória, que de facto tem vários aspectos que são relevantes ao nível da sua coincidência de altos e fundos, é que nós podemos ter junho, ok? Junho como um alto, depois temos junho de 2024, um topo intermédio, depois uma recessão, uma queda em agosto, e depois, mais lá para a frente, termos em dezembro de 2025, o topo final deste ciclo para Bitcoin.
Faz sentido ser em 2025? Perguntam vocês. Faz sentido? Faz sim, senhora. Além da questão do halving, nós temos 2 eventos, além da aprovação do ETF, que obviamente vai surgir antes, ok, em 2024, espero eu, ou então se a coisa foi para o tribunal, se calhar em 2025, não sei, mas há 2 momentos que são, para mim, há 2 notícias para mim que são cruciais e que envolvem 2025, e já aqui falei no canal. BIS, que é o Banco dos Bancos Centrais, autoriza os bancos centrais a terem exposição de Bitcoin até 2%, e a medida será implementada a partir de 2025. Já viram quanto dinheiro é que tem os bancos centrais, meus amigos? Bué. Certo? Portanto, isto evidentemente que é uma notícia muito bullish. A outra notícia que eu aqui também já tinha falado, que a partir de 2025 as empresas americanas têm novas regras para deter criptoativos. Ou seja, de antes só contava o preço mais baixo do ativo, compravam 30 mil Bitcoin e se ela fosse a 20 mil e o ativo ficava com esse valor, a 20 mil, mas a partir de 2025, se Bitcoin dispara, vamos supor, para 50 mil, o ativo vai valer mesmo 50 mil nos seus balanços. E isto altera tudo, porque no final do ano as empresas querem ter o quê? Um balanço positivo ou negativo? Um balanço positivo. Certo? Por causa é que não se expunham a Bitcoin, porque se a coisa corresse mal, tinham ali um ativo negativo, ou seja, só tinham o pior da Bitcoin daquela quando ela queria. Ou então tinham muita sorte, compravam e mesmo assim a 30 mil, se comprassem 30 mil, seria sempre 30 mil. Agora, a partir de 2025, não. Certo? A partir de 2025 essa regra muda. E isto pode ser muito atrativo para uma série de empresas para terem a Bitcoin, nem que seja uma exposição de 1%, 5%, 10% no seu capital. Isto é brutal, pessoal. E há muita gente que não fala sobre isto, ok? Muita gente. Portanto, 2025 pode ser interessante. E depois há este gráfico, que eu achei muita piada. Este gráfico foi feito em 1800, portanto, há bastante tempo, ok? Nem eu e tu andávamos por cá. E reparem como ele, por norma, é cíclico. Ou seja, há quem defenda que a matemática estabelece tudo, ok? Define tudo. Por exemplo, quando nós falamos em Fibonacci, estamos a falar de matemática. E o número 7, que é muito importante, e está tudo ligado com o número 7. Há uma série de estudos relacionados com o número 7 também são muito interessantes. E então tudo é cíclico, e os mercados também são cíclicos. E aquilo que nós podemos ver é que 1927, 45, 65, 81, 99, 2019, 35, 2035, 2053 são topos muito, muito expressivos. Mas depois temos topos intermédios. 2043, 2026, 2007, 1989, lá. Como também temos fundos, agora não vou estar a dizer os anos outra vez. Isto significa que 2023 poderá ter sido um ano mau. Eu acho que não foi um ano mau, só se agora até ao final do ano foi mesmo muito mau, porque eu acho que o ano foi mau, foi 2022. Mas pronto, para algo que foi feito em 1800, não falharem um aninho, acho que é algo que nós podemos aceitar. E depois diz que o próximo topo intermédio, não é o topo principal, é em 2026. E reparem aquilo que eu disse de Bitcoin era e dezembro de 2025, aquela projeção daquele gráfico. Porém, para não acreditar apenas nisto cegamente, eu fui fazer uma pequena análise no SP500. E, atenção, lembro que isto foi feito em 1800, certo? Há muito tempo atrás, há 2 séculos. Aquilo que nós podemos ver é que, por exemplo, estas linhas vermelhas são os fundos previstos. E os fundos não batem muito certo. Isso é verdade. Porque se calhar eles não estavam à espera da impressão louca de dinheiro, não é? Pensavam que o pessoal ia ter mais juízo. Mas aquilo que nós podemos ver, os topos, que é esta parte que está a verde, não deixa de ter algum sentido. Reparem, aqui então, 1999 foi claramente um topo que acertou na MUS, nós tivemos depois uma retração grande. Em 2019, depois nós tivemos 2020, o primeiro semestre, com uma retração que foi bastante significativa. E aqui um topo intermédio, daqueles que não vão até mesmo lá acima, como 2035 que eu mostrei, reparem, também acertou. Portanto, para algo que foi feito há tanto tempo atrás, estar a acertar a algo que aconteceu agora, recentemente, não é? Nas últimas décadas, não deixa de ser relevante e obriga-nos também a olhar para isto se calhar com alguma probabilidade de acerto. Vamos então agora falar sobre análise técnica. Isto hoje estava mais bonito de manhã, pena. O que é que nós estamos a ver aqui? Nós temos então o Dixie, o dólar. E o dólar estava claramente a fazer, quando eu comecei a ver isto de manhã, a fazer uma rejeição, estávamos cá em baixo. E parte da sacana do homem está a começar a subir. E eu queria muito, mas mesmo muito, ver o dólar a fechar abaixo desta resistência vermelha. Porque se ele fechar abaixo desta resistência vermelha, o que é que ele vai fazer? Vai fazer
ou uma Shooting Star, ou uma Gravestone Doji Candle, portanto são velas bearish. Isto não deixa a atenção de ser uma vela negativa, temos aqui um raio claramente que vai acima de 50%, mas quanto mais para baixo tiver esta vela, ainda faltam aqui 8 horitas, melhor será para os mercados, porque significa que nós podemos estar perante uma rejeição desta tendência de alta e acredito que então que depois podemos vir aqui às retrações Fibonacci, que por exemplo casa aqui com este suporte na zona aqui dos 64. Se a coisa continuar e se por exemplo se as coisas lá para os Estados Unidos correrem mesmo muito mal, não, peço desculpa, se as coisas nos Estados Unidos forem resolvidas, era isso que eu queria dizer, e o dólar então, obviamente, que deixa de ser olhado como um refúgio momentâneo, eu acredito que nós podemos mesmo vir à zona de 0.50 ou 0.618, aqui mais abaixo, como vocês podem constatar. Também o que está a acontecer com o USDT, reparem o que aconteceu na semana de setembro, de 11 de setembro, nós tivemos claramente uma vela de rejeição aqui nesta resistência, e eu estou a ponderar, pelo menos acredito que nós possamos vir a esta zona aqui dos 7.69%. Obviamente que isto é bom para o mercado e é o que está a justificar a subida dos mercados, porque está claramente a haver saída do USDT para comprar os ativos. Portanto, isto efetivamente é bom. Vamos ver se ele passar esta zona aqui, a amarelo, e efetivamente pode depois levar a esta aqui mais abaixo, onde temos aqui um OB. Ok? Este gráfico é muito interessante. Eu vou agora colocar aqui na mensal e pouca gente olha para isso. Portanto, é um exclusivo aqui do Alex Crypto, malta. Ok? O pessoal primo já sabe isto há algum tempo, mas pronto. Por norma, há valores psicológicos, certo? E basta vocês olharem para isto para vocês percebem aquilo que eu estou a dizer. 500 bilhões de dólares foi, pronto, o topo, tirando aqui o raio, foi o topo de 2017. Ok? Depois tivemos $1 trilhão que ele passou que nem manteiga. Houve aqui uma ligeira rejeição, mas depois continuou a subir. Nós fomos rejeitados mais ou menos na zona dos 2 trilhões de dólares, ok? E depois tivemos uma retração perto de $1 trilhão. Depois tivemos nova subida e, reparem, nós fomos, a rejeição foi mesmo no raio, mesmo na zona dos 3 trilhões de dólares. O ativo foi lá e depois caiu logo, ou seja, mas foi uma zona importante. E agora onde é que nós estamos? Caímos abaixo de $1 trilhão e que pode até ser chamado um desvio, não é? E neste momento quebramos esse valor psicológico e estamos a fazer suporte nessa zona de $1 trilhão. Isto é muito importante. Se nós fizermos suporte aqui no $1 trilhão, depois já temos vindo cá abaixo e agora ter recuperado e fazer suporte, vamos fazer um baixo mais alto, certo? Como vocês podem ver aqui, um baixo mais alto. E se consolidarmos acima de $1 trilhão, significa que mais cedo ou mais tarde vamos atacar esta zona do 2 trilhões de dólares. Portanto, estes números redondos, estes números gigantes, são efetivamente muito importantes ao nível do psicológico e o mercado também é muito emocional. A curto prazo, para vos deixar, Bitcoin tem aqui uma zona de liquidez, mais ou menos aqui na zona dos 28.800. Temos aqui uma zona de rejeição, uma resistência aqui horizontal, uma resistência diagonal que está de facto a causar alguma dificuldade para quebrar já esta resistência, mas eu acho que o cerne da questão vai ser aqui. Nós podemos vir cá abaixo, ok? Até porque temos aqui um OB na zona aqui dos 26.000 e vamos ver, se fizermos um duplo fundo, depois de um duplo topo, certo? Podemos ter uma estrutura de W e sendo uma estrutura de W a probabilidade de breakout efetivamente é maior, ok? Se não, se cairmos, fico mais preocupado e significa que podemos vir a esta zona aqui de liquidez na zona dos 23.500, obviamente, se não aguentarmos esta zona dos 25.276. Meus amigos, espero que tenham gostado. Colocar um gosto, não custa nada. Portanto, subscreve o canal, partilha este conhecimento que eu acho que é importante. Comenta para te habilitares também a entrada para o meu Premium. Desejo a todos um excelente fim de semana. Tudo corre bem. Beijinhos e abraços. Vemos numa próxima.